Parece que seguimos negando o mundo sobrenatural e que apenas aceitamos como real aquilo que podemos explicar. Mas e se algo não tiver explicação? Se for tão extraordinário que simplesmente não podemos descrever? Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje iremos apresentar as 5 lendas mais assustadoras do Brasil. A primeira lenda que iremos apresentar é o Mapinguari. Os Caritiana, habitantes da região norte do Brasil, mencionam a existência dessa criatura, que eles chamam de Ovoja, algo como um avô materno. Alguns ainda nomeiam a criatura de Kida Arará, Kida sendo sinônimo de coisa, bicho, e Arará uma referência ao sol emitido pela fera. O nome Mapinguari era utilizado pelos portugueses para se referirem ao monstro. A lenda diz que a criatura foi invocada pelo próprio mal, conhecido como Jurupari, e só pode ser expulso com a reza de um pajé. O Mapinguari percorre as profundezas das matas, especialmente de madrugada, em busca de carne humana para saciar-se. A criatura é descrita como tendo de 2 a 3 metros de altura, com um corpo repleto de pelos, possui braços longos e unhas afiadas em forma de gancho. Sua boca se encontra no centro da barriga, com enormes dentes para fora. Tem apenas um olho, descrito como vermelho igual a fogo. O Mapinguari emite grunhidos enquanto caça, e aqueles que procuram o som acabam tendo uma morte horrível. E não adianta tentar matar ele. Balas e flechas não conseguem perfurar a criatura, pois seu corpo é duro como pedra. Dizem que ele vive nas cavernas e quando anda faz a terra tremer e as árvores balançarem. Seu avistamento é mais comum na região norte, sendo vista principalmente em Rondônia, o Amazonas, Acre e Pará. Os Caritiana narram aparições do Mapinguari há pelo menos 200 anos, e os caçadores advertem para não andar na floresta quando escurece. Algumas pessoas narram os horrores quando encontram a terrível criatura. Vamos acompanhar agora o relato de um caçador. Uma vez estávamos caçando e começamos a ouvir espocadas, que seria algo como quebrando ou arrebentando, e pensamos que era o carro, mas não era. De noite às vezes a gente escuta barulho dele espocando o babaçu na mata. Um índio, uma vez, encontrou um na roça dele, perto da aldeia. Atirou. O bicho caiu um pouco para trás, mas não morreu. Este bicho tem pedra no corpo. É de pedra. Por isso, não adianta atirar, não morre. O Mapinguari come as pessoas. Não é bom andar sozinho no mato. Mapinguari vive também na Serra Moraes. Ele é invisível, aparece e some, mata e come pessoas. Seus dentes parecem estacas e ele é peludo, bicho mau mesmo. Se não incomodado, não faz nada, mas ataca se for atrás dele, com as mãos levantadas, como o espírito dos mortos. O nome dele é Kinda Arará, mas não pode chamar o nome dele no mato, pois aí o bicho aparece e mata a pessoa. Também é chamado de Ovoja. Quando ele anda, a terra treme. Uma vez ele veio até a aldeia e todo mundo correu. Até o National Geographic, em 2011, veio até o Brasil em busca do Mapinguari, ou como eles chamaram, o pé grande brasileiro. Os Caritiana fazem piadas de pessoas que eles chamam genericamente de americanos, que estiveram na terra indígena para tentar matar o Mapinguari. Se você pensa que os relatos são antigos, não se engane. Em 2014, houve outro relato. Um grupo de catadores de açaí relatou o avistamento do Mapinguari na Floresta Nacional do Jamari. Tudo aconteceu em setembro de 2014, quando um grupo de extravistas foram realizar a coleta do açaí. O local é muito fechado e já conta com diversos riscos, como cobras e onças. Um deles disse que o evento começou quando eles ouviram um grito na floresta. Percebi que o som se aproximava de nós.
foi quando começamos a ouvir um forte estralo que acontecia de vez em quando. Nesse momento, aparecia uma criatura de cor escura e de aproximadamente 2 metros de altura, com apenas um olho avermelhado como chamas, disse um dos extravistas. Assustados, todos deixaram o açaí que tinham colhido e correram para a beira do rio, pegaram o rabeta, uma espécie de barco, e voltaram para a barraca improvisada que eles tinham feito. Mas ao chegar próximo da barraca, viram novamente a criatura. Na mesma hora, todos retornaram para o barco, ligaram a rabeta rapidamente e voltaram atemorizados para dentro da vila. Um dos catadores de açaí disse: já estava escuro quando saímos da reserva, sem lanterna, e deixamos tudo para trás. A viagem de volta foi mais perigosa, pois não enxergávamos nada. O susto foi tão grande que alguns deles não conseguiram dormir por vários dias. A notícia logo se espalhou na vila e, devido ao ocorrido, nenhum extravista se arrisca a ir mais naquela reserva catar açaí. Como disse um habitante que mora perto do rio Guaporé, só aqueles que viram sabem que uma Mapinguari existe. A próxima criatura que iremos falar é a Cuca, a criatura que ficou muito conhecida depois dos livros escritos por Monteiro Lobato nas histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas o que pouca gente sabe é que a Cuca não é esse ser carismático que aparece nos contos infantis. Segundo a lenda, a Cuca é uma bruxa que sequestra as crianças e as leva para sua caverna para só então devorá-las. Não há consenso sobre a aparência da terrível criatura, mas varia entre uma mulher com características reptilianas ou uma velha senhora de aparência tenebrosa. Mas todas as versões afirmam que ela é uma poderosa feiticeira. É dito que a Cuca fica à espreita nos telhados das casas, esperando só uma oportunidade para capturar as crianças. Muitos pais, até hoje, contam sobre a monstruosa criatura para os seus filhos antes deles dormirem. E quando a criança é sequestrada, é comum atribuir o ato à Cuca. Alguns dizem que quando a criança não consegue dormir, é porque a Cuca está por perto. Ela atrapalha o sono dos pequenos, fazendo eles ficarem acordados quando os pais já dormiram e assim facilitar o rapto. E diversas vezes, as crianças, quando acordam no meio da noite, relatam que viram a Cuca, ou uma espécie de monstro espreitando o sono delas. As águas sempre foram fonte de mistério e fascinação, e no Brasil isso não seria diferente. Muito conhecida aqui no Brasil, a Iara, a mãe d'água, é muito parecida com a ideia de sereia, mas o que pouca gente sabe é que Iara é uma variação da lenda verdadeira, a lenda de Ipupiara. Os primeiros relatos remontam ao século XVI, registrando o ser como masculino. Só no século XVIII, com mais influência da cultura europeia, que Ipupiara se torna sedutora Iara. Ipupiara pode ser traduzido como aquele que vem da água ou aquele que vive na água, segundo relatos do povo tupi. Segundo a crença, a criatura vive no mar e ataca faminta as pessoas. Alguns povos da região norte e nordeste do Brasil relatam criaturas parecidas, mas dizem que elas vivem em água doce, como no Rio São Francisco e no Rio Tocantins. Podemos notar que Ipupiara não parece ser uma única criatura, e sim uma espécie, possuindo variações entre elas. É uma figura humanoide, relatado como um ser escuro igual a lodo, e possui mãos e pés como nadadeiras. Em alguns casos, é relatado como um ser híbrido, metade de cima sendo humana e metade de baixo como peixe. Em outros casos, como um ser bípede com características de peixe. Na história, a criatura vira as canoas e ataca as pessoas que estão distraídas perto das águas. A história de Ipupiara do Brasil é tão famosa que foi referenciada ao redor do mundo. No filme O Monstro da Lagoa Negra, de 1954,
É dito que o monstro habitava uma remota e desconhecida lagoa, localizada numa parte inexplorada da floresta amazônica. No jogo Darkstalkers da Capcom, Rikuo é um ser que mora no rio Amazonas, no Brasil. E no filme A Forma d'Água de 2017, é dito que o ser foi capturado na América do Sul e era adorado como um deus pelos nativos da Amazônia. E aqui mesmo no Brasil, há monumentos ao Ipupiara, como a estátua em São Vicente e em Juazeiro. O maior relato sobre a criatura foi anotado por Pero de Magalhães em 1564. Vamos acompanhar. Na capitania de São Vicente, sendo já alta noite, acertou de sair fora de casa uma índia que era escrava do capitão. Lançando os olhos a uma várzea que estava pegada com o mar, viu andar nela o monstro, movendo-se de uma parte para outra com os passos e maneios desusados, e dando alguns urros, que, como pasmada e quase fora de si, veio ao filho do mesmo capitão, cujo nome era Baltazar Ferreira, e lhe deu conta do que vira. Parecendo-lhe que era alguma visão diabólica, andava ali uma coisa tão feia que não podia ser senão o demônio. Então se levantou ele muito depressa e lançou mão a uma espada que tinha junto de si. Viu confusamente o vulto do monstro ao longo da praia, e chegando-se um pouco mais, começou a caminhar para o mar de onde viera. Agindo depressa, se pôs entre o monstro e o mar. A criatura se colocou em posição de ataque, e Baltazar deferiu um golpe na barriga da criatura. O grande torno de sangue fez o monstro cair por terra com forte urro. Neste tempo, acudiram alguns escravos aos gritos da Índia, e chegando a ele, o levaram à povoação, onde esteve o dia seguinte, à vista de toda a gente da terra. Era 15 palmos de comprimento e semeado de cabelos pelo corpo, e no focinho tinha cerdas muito grandes como bigodes. Os índios da terra lhe chamavam na língua deles Ipupiara, que quer dizer demônio da água. A surpreendente história de Pero de Magalhães, até hoje, é o maior relato sobre Ipupiara, onde diversas pessoas puderam ver a terrível criatura. A próxima lenda é sobre uma criatura bem conhecida no Brasil, o Boitatá. A lenda vem dos povos Tupi-Guarani, para eles chamada de Mbaetatá, que significa coisa de fogo. Alguns dizem que o Boitatá é um espírito maligno que causa destruição por onde passa. Outros relatam que é um protetor das matas, perseguindo e matando aqueles que ameaçam seu lar. A lenda varia muito de região para região, e há relatos de norte a sul do país. No geral, é dito que a terrível criatura aparece misteriosamente, acompanhada de chamas e de um forte barulho. No sul, a lenda diz que houve o período de noite sem fim, e nesse tempo as chuvas caíam e as águas inundavam a região, forçando os animais a correrem para o ponto mais alto para se protegerem. A forte chuva despertou o poderoso Boitatá, que estava adormecida na gruta. Faminta, a cobra sai em busca de comida. Acostumada com a escuridão, Boitatá rapidamente devora diversos animais, se deliciando com os olhos dos bichos. De tanto comê-los, vai ficando cada vez mais brilhante, cheia de luz de todos os olhos devorados. Seu corpo vai ficando com bolas de chamas até se tornar um clarão vivo. No sul, a lenda é tão famosa que Boitatá possui uma escultura em sua homenagem, localizada na Universidade Federal de Santa Catarina. Um terrível destino espera aqueles que encontram com esse ser. Ficar cego, enlouquecer ou até mesmo morrer é o que resta para os infelizes que porventura toparem com Boitatá. O relato mais famoso vem do padre jesuíta José de Anchieta. Como se sabe, no início da colonização do Brasil, os jesuítas tiveram contato direto com os nativos, e desses contatos conheciam muito das suas histórias. Vamos acompanhar agora a descrição de José de Anchieta.
Há também outros fantasmas nas praias que vivem a maior parte do tempo junto do mar e dos rios e são chamados Baetatá, que quer dizer coisa de fogo, que é o mesmo como se dissesse que é todo de fogo. Não se vê outra coisa senão um facho cintilante correndo para ali. Acomete rapidamente os índios e mata-os. Ainda não se sabe com certeza o que seja isso. O Curupira, também conhecido como Caipora, é uma entidade da mitologia tupi-guarani, muito referenciado como um protetor das matas, dos animais e inimigo dos homens. A lenda do Curupira pode variar de região para região e não se sabe ao certo o que significa a palavra Curupira, mas existem duas interpretações. A primeira provém da contração de curumim, que significa criança, com pira, que significa corpo. Então, Curupira seria algo com um corpo de criança, representando o tamanho da criatura. A segunda teoria diz que Curupira vem de curuba, que significa verruga, e pira, que significa corpo, descrevendo que o ser teria o corpo coberto de verrugas. Seja como for, o demônio da floresta, como era chamado pelos portugueses, é representado como um ser de cabelo de fogo com os pés virados para trás, o que dificulta seguir seus rastros. Na mata, os gritos longos e estridentes do Curupira são ouvidos diversas vezes pelas pessoas. O Curupira também sabe imitar a voz humana e fica pedindo ajuda para atrair as pessoas, e aqueles que são enganados acabam se perdendo na floresta. O Curupira reúne muitas histórias de desaparecimento e até hoje, quando alguém desaparece nas matas, muitos habitantes acreditam que é obra do Curupira. Sua presença é relatada desde os primeiros tempos da colonização. Um dos mais populares e espantosos relatos veio do padre José de Anchieta em 1560, narrado da atual localidade de São Paulo. José de Anchieta diz: é coisa sabida e pela boca de todos corre que há certos demônios, a que os Brasis chamam Curupira, que acometem aos índios muitas vezes no mato, dão-lhes de açoite, machucam-nos e matam-nos. São testemunhas disto os nossos irmãos, que viram algumas vezes os mortos por ele. Por isso, costumam os índios deixarem certos caminhos, penas de aves, abanadores, flechas e outras coisas semelhantes, como uma espécie de oblação, rogando fervorosamente ao Curupira que não lhes façam mal. Os portugueses temiam o Curupira, visto que ele fazia as pessoas desaparecerem na mata ou ficarem feridas. Por isso, ele ficou conhecido como o demônio da floresta. Ainda hoje, alguns seringueiros e madeireiros deixam oferendas para agradar o Curupira e assim evitar qualquer acidente com o guardião da mata. Então, da próxima vez que você for para uma floresta, cuidado, você pode estar invadindo um lugar protegido pelo demônio da floresta e talvez nunca mais volte para casa.